Aconteceu, virou manchete. Hoje falarei de Bruno Fernandes das Dores de Souza, mais conhecido como Goleiro Bruno. Nasceu em Ribeirão das Neves, 23 de dezembro de 1984. Foi um empresário e futebolista brasileiro. Atuou pela última vez como goleiro no União do Bom Destino, clube de futebol de várzea do Espírito Santo. Goleiro Bruno foi preso em 2010 por planejamento e participação no sequestro e assassinato de Elisa Samúdio, modelo com quem se envolveu e teve um filho, Bruno Samúdio. Em 2013, foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão. Em fevereiro de 2017, após 6 anos e 7 meses preso, Bruno conseguiu habeas corpus por uma liminar deferida pelo ministro do STF na época, Marco Aurélio Melo. No entanto, em 25 de abril de 2017, o STF voltou a julgá-lo e por 3 votos a 1, decidiu que Bruno deveria voltar à prisão. Em 18 de julho de 2019, Bruno conseguiu uma progressão de pena para o regime semiaberto, através de uma decisão da Justiça de Varginha, em Minas Gerais, deixando o presídio no dia seguinte. Sua biografia. Nascido em 23 de dezembro de 1984, Bruno, o jogador, nunca teve uma boa estrutura familiar. 3 meses depois do seu nascimento, ele foi abandonado pelos pais e acabou criado pela avó paterna, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os pais do jogador e o irmão foram morar no Piauí. Os pais de Bruno se separaram poucos anos depois, em 1988. Bruno só voltaria a encontrar a mãe em 2006. Em 1996, sua mãe Sandra atirou 5 vezes em uma mulher, sendo que nenhum dos tiros atingiu o alvo. Sandra teria discutido com a mulher após consumirem cocaína em uma festa. A mãe do jogador foi denunciada pelo Ministério Público por tentativa de homicídio, mas nunca foi presa. Em 2005, Sandra e seu companheiro na época foram acusados de fraudar documentos de um terreno na Bahia. Já o pai do jogador, Maurílio Fernandes das Dores de Souza, foi acusado de furto e teve a prisão pedida 7 vezes. Maurílio, o avô, morreu em 2008. O irmão de Bruno, Rodrigo Fernandes, foi preso por roubo em Teresina, no Piauí. Jesus. Carreira. Aos 12 anos de idade, Bruno, que não tinha dinheiro sequer para pagar passagem de ônibus, entrou para o mundo da bola. Começou nas categorias de base do tradicional Venda Nova, por onde já passaram jogadores famosos como Fred e Euler. Antes de virar profissional, jogou no Santa Cruz, Minas Gerais de Belo Horizonte e no Tombense da cidade de Tombos. Não há registro na Federação Mineira, mas Bruno teve rápida passagem pelos juniores do Cruzeiro, onde teria sido dispensado por indisciplina. Atlético Mineiro. Bruno chegou para as categorias de base do Atlético Mineiro em 2002. Ganhou destaque e subiu para o time profissional em 2004. Sua estreia se daria no ano seguinte, durante o Campeonato Brasileiro de 2005, no empate de 1-1 com Internacional, graças a uma interessante associação de fatos: a suspensão de Darley, o goleiro titular, e a ausência de Diego Alves, o goleiro reserva imediato, que havia sido convocado para a Seleção Brasileira de Futebol Sub-20.
Pouco depois, foi efetivado na posição na partida contra o Juventude em agosto de 2005. Em setembro, Bruno se envolveu numa confusão em frente à Escola Estadual Pedro Alcântara de Nogueira, em Ribeirão das Neves, e passou a noite detido na 10ª Delegacia Seccional do município da região metropolitana de Belo Horizonte. Bruno foi acusado de agressão por um estudante. Segundo o jovem, que torce para o Cruzeiro, o goleiro atleticano deu 2 tapas em seu rosto, após ouvir e não gostar de uma crítica. Apesar do rebaixamento do Atlético Mineiro para a Série B do Brasileirão de 2005, Bruno terminaria o ano recebendo o troféu Tele Santana como melhor goleiro e sendo eleito o segundo melhor goleiro do Brasileirão pela revista Placar. Em fevereiro de 2006, nova confusão terminaria na delegacia. O goleiro foi detido pela Polícia Militar acusado de manobras perigosas com um automóvel Honda Civic. Segundo o boletim de ocorrência da PM, o então camisa 1 do Galo não gostou de ser advertido e foi levado para a 10ª seccional, onde foi atuado por desacato. O jogador perdeu 7 pontos na carteira de habilitação e teve o documento apreendido. Em maio de 2006, Bruno recebeu uma advertência por escrito da diretoria do Atlético Minas Gerais por forçar sua saída do clube em declarações dadas à imprensa. Em 29 de julho de 2006, Bruno fez seu último jogo pelo Atlético Mineiro, vitória por 2-1 sobre Portuguesa, pela 14ª rodada da Série B. Logo depois disso, o Atlético Mineiro recebeu uma proposta do AS Alkmaar dos Países Baixos e por pouco Bruno não foi jogar na Europa. O negócio acabou não sendo fechado por detalhes. Em agosto, um mês depois de ter sua negociação fracassada, ele teve 85% de seus direitos negociados com o grupo de investidores Media Sports Investment, MSI, sendo repassado ao Corinthians. Bruno deixou o Atlético Mineiro com 59 jogos e 67 gols sofridos. Corinthians. Em 2006, a MSI Media Sports Investment tinha uma parceria com o Corinthians. Desta forma, o atleta foi repassado ao Corinthians. No dia 25 de agosto, pouco menos de 2 semanas depois de ter sido apresentado ao clube do Parque São Jorge, Bruno pediu dispensa do clube e foi liberado. Emerson Leão, treinador do clube à época, disse que Bruno havia faltado em um treino do Corinthians, sem notificar o clube e logo depois, possivelmente, desrespeitou o alvinegro. Esta teria sido a gota d'água para a curta passagem do goleiro pelo Parque São Jorge. Flamengo, 2006. Então, após alguns meses de inatividade, seu passe, que pertencia à Media Sports Investment, MSI, foi oferecido ao Flamengo e foi assim que, sem muita pompa, Bruno chegou ao rubro-negro em setembro de 2006. Ao chegar ao clube, o goleiro ficou na reserva de Diego. Em razão de contusão do titular, Bruno foi testado. Em virtude de suas boas atuações, não mais deixou a vaga de titular pelo restante do ano. Sua estreia foi na derrota por 2-1 para o Internacional, que curiosamente foi o mesmo adversário contra o qual ele havia estreado pelos profissionais do Atlético Mineiro. 2007. Manteve a condição de goleiro titular do Flamengo no início ano seguinte. Porém, mesmo com todo o seu enaltecimento pela mídia, passou a oscilar entre bons e maus momentos.
Todavia, na decisão do Campeonato Carioca de 2007, ao defender 2 pênaltis na disputa por pênaltis, que garantiram o título ao Flamengo em cima do Botafogo, passou a condição de ídolo da torcida. Valorizado, a MSI tentou a todo custo negociá-lo com o mercado europeu, o que acabou gerando certa insatisfação entre os dirigentes rubro-negros. Barrado do time titular, Bruno somente voltou a vestir a camisa 1 após ser acertada sua permanência no Flamengo. 2008. Em 2008, a fim de evitar os mesmos problemas ocorridos no ano anterior, o Flamengo decidiu investir em Bruno, comprando mais de 90% de seus direitos econômicos. No dia 23 de abril, Bruno marcou seu primeiro gol como profissional, numa linda cobrança de falta, na partida Flamengo 2-0 Coronel Bolognese, válida pela Libertadores daquele ano. Por ter sido o primeiro goleiro do Flamengo a marcar um gol em uma cobrança de falta, a diretoria do clube lhe presenteou com uma placa. Em junho de 2008, no mesmo ano, Bruno foi acusado de tentativa de agressão por um estudante e acabou aceitando o pagamento de 2 salários mínimos em cestas básicas para uma instituição da freguesia em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Um mês depois, julho de 2008, depois do empate entre o Clube Carioca e o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, Bruno promoveu uma festa no seu sítio, em Ribeirão das Neves, que terminou na delegacia após uma confusão com garotas de programa. À época, Bruno defendeu as mulheres dizendo: independentemente de ser prostituta ou não, é uma mulher e bater em mulher é covardia. Por conta desse episódio, Bruno foi punido em 20% de seu salário naquele mês. Além disso, as esposas de 2 jogadores que estavam envolvidos no episódio pediram o divórcio após confusão em Minas. Em 23 de outubro, na vitória de 5-0 sobre o Coritiba, Bruno marca seu segundo gol com a camisa do clube e se tornou o maior goleiro artilheiro da história do Flamengo. 2009. No início de 2009, Bruno iniciou seu conturbado relacionamento com Elisa Samúdio. Foi neste ano também que a diretoria carioca não quitou totalmente o valor de sua compra. O então presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, usou a dívida de 1.200.000 do Flamengo, mais um pagamento de 700.000 para tirar o atacante Diego Tardelli do Flamengo. No Campeonato Carioca de 2009, a história de 2 anos antes se repetiu, e Bruno foi o grande responsável pela conquista do tricampeonato pelo Flamengo, defendendo um pênalti no tempo normal e 2 na disputa de pênaltis na final contra o mesmo Botafogo. No mês de março, irritado com algumas marcações do então auxiliar técnico Andrade no rachão do Flamengo, Bruno discutiu com o ídolo rubro-negro e disse que, como treinador, Andrade ainda não ganhara nada. A torcida não perdoou a atitude do goleiro e vaiou o jogador, que disse que se o problema fosse ele, sairia da Gávea se fosse necessário. Apesar da situação que viveu durante a partida, Bruno disse que o problema faz parte do passado, que havia pedido desculpas a Andrade e dedicou a vitória ao auxiliar técnico.
Em maio, na derrota do Flamengo de 3-2 para a Universidade de Chile, no Maracanã, nas quartas de final da Libertadores, Bruno afirmou estar se lixando para o que a torcida pensava a seu respeito. Na ocasião, os rubro-negros ficaram irritados com uma falha em um dos gols do adversário. Em 13 de outubro de 2009, o conturbado relacionamento entre Bruno e a modelo Elisa Samúdio tornou-se público após o jornal Extra divulgar uma entrevista gravada em vídeo em que Elisa conta que havia sido ameaçada de morte pelo jogador. Em 31 de outubro, Bruno foi importante na vitória do Flamengo sobre o Santos no Maracanã por 1-0, uma vez que defendeu 2 pênaltis cobrados por Paulo Henrique Ganso. Mesmo com as confusões, Bruno terminaria o ano em alta, sendo capitão do Flamengo. Herdou a faixa após a aposentadoria de Fábio Luciano no título do Brasileirão daquele ano, além de ser indicado ao prêmio de melhor goleiro do campeonato. Bruno teve de comparecer à festa de premiação do Campeonato Brasileiro para levantar a taça pelo título do Flamengo, já que ele era o capitão. Porém, por não ter sido eleito o melhor goleiro da competição, Bruno se recusou a receber o troféu de consolação. 2010 e assassinato de Elisa Samúdio. No dia 6 de março, com o objetivo de apaziguar a situação do amigo Adriano, quando o atacante brigou com sua ex-noiva Joana Machado, na favela da Chatuba, Bruno questionou os repórteres: quem nunca saiu na mão com a mulher? Repreendido pela então presidente do clube, Patrícia Amorim, o camisa 1 se retratou e pediu desculpas publicamente. Em abril, decepcionado com a apatia demonstrada por Petkovic durante a derrota no primeiro tempo para a Universidade de Chile, válida pela penúltima rodada do Grupo 8 da Libertadores, Bruno se desentendeu com o companheiro Petkovic e teria trocado insultos e empurrões com o meia a fim de cobrá-lo para ter melhor desempenho durante o segundo tempo. Em junho, os jornais italianos noticiavam o interesse do Milan na contratação do goleiro flamenguista. Com a saída de Dida, a diretoria do clube italiano estaria de olho em Bruno. Posteriormente, o goleiro revelou que tinha um pré-contrato assinado com os italianos. Lá receberia R$500 mil. Foi então que chegou o mês de julho e com ele o chamado caso Elisa Samúdio. Impedido de exercer sua função no Flamengo por estar à disposição da Justiça, o Flamengo suspendeu o contrato com Bruno no dia 8, um dia depois de sua detenção. Com isso, a partir de então, o clube passou a não mais pagar salários ao atleta. A Olímpicos, marca fornecedora de material esportivo do clube e patrocinadora do jogador, também suspendeu o contrato de patrocínio de Bruno até que o caso fosse concluído. Segundo o jornal Lance, no dia de sua detenção, em 7 de julho de 2010, Bruno tinha nas mãos uma tentadora oferta do Zenit da Rússia. A proposta havia sido recebida dias antes da prisão. A oferta por Bruno era de 8 milhões de euros, cerca de 17 milhões na cotação da época. Segundo o mesmo jornal, o Flamengo estava feliz com o negócio. No dia 15 de julho, o Flamengo decidiu, após reunião de sua comissão jurídica, demitir Bruno por justa causa.
A dispensa do Bruno não foi motivada pelo fato de ele estar preso, mas na repercussão do caso. Foi pelo desgaste que ele causou à marca do clube e seus patrocinadores. Rafael De Piro, então vice-jurídico do Flamengo. Sua última partida do Flamengo foi no dia 5 de junho de 2010, quando o rubro-negro carioca perdeu por 2-1 para o Goiás pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. No dia 31 de dezembro de 2011, o vínculo do Bruno com o Flamengo foi encerrado oficialmente. De acordo com o Boletim Informativo Diário BID da Confederação Brasileira de Futebol, o contrato do atleta de 28 anos com o Flamengo foi de 2 de janeiro de 2008 até 31 de dezembro de 2012, conforme revelado pelo Globoesporte.com. A multa rescisória de Bruno era fixada em 20 milhões. Montes Claros, 2014. Em 28 de fevereiro de 2014, mesmo sob detenção em regime fechado, na penitenciária Nelson Hungria, Bruno assinou contrato com o Montes Claros Futebol Clube, clube que disputara a 2ª divisão do Campeonato Mineiro, válido até 27 de fevereiro de 2019, segundo o Boletim Informativo Diário da CBF. Em 4 de novembro de 2014, a Justiça negou a permissão para que Bruno pudesse jogar pela equipe. Segundo o juiz, as atividades de um atleta profissional são incompatíveis com a legislação para trabalho externo. 2015. Mesmo com essa permissão, porém, Bruno não poderia jogar pelo clube, já que o mesmo estava com suas atividades paradas. Devido a dificuldades financeiras, o clube encerrou suas atividades em 2015. Por conta destas dificuldades financeiras, segundo o portal UOL Sport, Bruno jamais recebeu o pagamento de um salário em juízo desde o início de seu vínculo com o clube. Desta forma, segundo o advogado do atleta, o vínculo do clube com o Bruno não é mais válido, apesar de o vínculo entre o atleta e o clube constar nos registros da CBF. Assim, legalmente, bastaria que o goleiro acionasse a Justiça Trabalhista para ficar livre para decidir sua vida profissional. Boa Esporte. Em 10 de março de 2017, após conseguir um habeas corpus por uma liminar deferida pelo ministro do STF, Marco Aurélio Melo, Bruno foi confirmado como novo reforço de Boa Esporte Clube de Varginha. Após a confirmação de sua contratação, as redes sociais do Boa Esporte foram massacradas por protestos de internautas. Mesmo recebendo estas críticas, o clube confirmou que o negócio está feito e que não cogita voltar atrás na decisão. Além disso, alguns dos patrocinadores do clube admitiram que deixariam o clube caso Bruno fosse mesmo contratado. Bruno foi contratado e diversos patrocinadores deixaram o clube, então no ano de 2017. 2 dias depois do anúncio da contratação do goleiro, o site do clube foi hackeado em um protesto anônimo. No lugar da página oficial apareceram mensagens acusando o clube de apoiar diretamente o feminicídio. No mesmo dia, o clube divulgou uma nota oficial assinada pelo presidente Rony Moraes da Costa, se defendendo das críticas.
O comunicado diz que a oportunidade dada ao goleiro não representa nenhum crime conforme a legislação brasileira e perante a lei de Deus. O que o clube tenta fazer justiça ajudando um ser humano. A apresentação oficial do Bruno no clube se deu no dia 14 de março de 2017. Ele vestiu a camisa com patrocinadores que já haviam deixado o clube e se negou a responder algumas perguntas em sua apresentação. No dia 8 de julho de 2017, Bruno fez sua estreia pelo Boa Esporte contra o Uberaba. Seu time começou ganhando, mas no final da partida, Bruno cometeu pênalti, que acabou cedendo o empate por 1-1. Mas a torcida do Boa gritou seu nome e o apoiou em determinados momentos da partida. No dia 25 de abril de 2017, o STF revogou a sua soltura e Bruno teve que voltar para a prisão. No dia 20 de abril de 2017, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, solicitou ao Supremo Tribunal Federal, STF, a revogação da decisão que liberou o goleiro da prisão. Janot argumentou que o processo está demorando para ser analisado na segunda instância em razão de recursos apresentados pela própria defesa que estariam postergando o julgamento. Por conta disso, no dia 25 de abril, após disputar 5 partidas pelo clube, Bruno voltou à prisão após decisão do STF, pelo placar de 3-1. Na breve passagem de Bruno pelo clube, o Boa obteve 2 vitórias e 2 empates e sofreu uma derrota. Nestes 5 jogos, o goleiro sofreu 4 gols com a camisa da equipe mineira. Poços de Caldas. Em 13 de agosto de 2019, foi anunciado pelo presidente do Poços de Caldas como um dos reforços da equipe para a disputa do Campeonato Mineiro de Futebol da 3ª Divisão em 2020. Porém, sua passagem pelo clube durou apenas 2 meses, tendo o contrato entre o jogador e o clube sido rescindido em um acordo em outubro de 2019, devido a conflitos com a diretoria. A alegação dos advogados de Bruno para explicar a rescisão foi que o Poços de Caldas acumulava dívidas e não honrou suas obrigações com o goleiro, como pagamento dos salários e fornecimento de material esportivo. Bruno atuou apenas 45 minutos pelo clube, sendo um amistoso contra o Juraia, no mesmo dia de sua apresentação. Rio Branco. Em 27 de julho de 2020, em vídeo, o presidente do Rio Branco, Acre, anuncia contratação do goleiro Bruno para a disputa na temporada do 2º turno do Campeonato Acreano, Campeonato Brasileiro da Série D e Copa Verde. Após o anúncio da contratação, a rede de supermercados Arazuper, o único patrocinador do clube, rescindiu o contrato com o clube acreano. Após 10 anos sem balançar as redes, Bruno marcou seu primeiro gol pelo Rio Branco no empate de 1-1 com o Bragantino, de pênalti, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Série D de 2020. O clube sofreu muitas críticas nas redes sociais após comemorar o gol feito por Bruno. Em 18 de janeiro de 2021, foi anunciado a sua saída do clube acreano. O jogador, que tinha contrato até o final do mês, não teve o vínculo renovado.
Ao todo, Bruno disputou 18 partidas e marcou 1 gol. Atlético Carioca. Em 15 de maio de 2021, Bruno desiste da aposentadoria e assina com o Atlético Carioca. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o goleiro anunciou que irá disputar a Série C do estadual pelo clube. Fez sua estreia pelo clube em 30 de maio de 2021, na goleada de 5-1 sobre o Bela Vista, na primeira rodada do Campeonato Carioca Série C de 2021, tendo feito ainda um gol de pênalti, o primeiro de clube na partida. Aposentadoria. Anunciou sua aposentadoria como jogador de futebol em 13 de julho de 2021, aos 36 anos, se dedicando à carreira de investidor. Volta aos campos. Em 2022, voltou aos campos atuando pela Sociedade Esportiva de Búzios, porém sua passagem durou apenas 2 dias. No ano de 2023, foi para o futebol de várzea para o Orion Futebol Clube, time de São Paulo. E em 2024, estava atuando pela União do Bom Destino, time que disputa o Campeonato Municipal de Água Doce do Norte, no estado do Espírito Santo. Essa é a sua última atuação em um clube de futebol. 2024, goleiro Bruno tem uma nova profissão no interior do Rio. Condenado a 22 anos de prisão, o ex-goleiro Bruno vive em liberdade condicional em Rio das Ostras, no interior do Rio de Janeiro. Neste ano de 2024, em setembro, Bruno foi visto em exercício de sua nova profissão em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, como entregador de uma loja de móveis. Além de trabalhar como entregador, o ex-goleiro faz divulgação da loja de móveis no próprio perfil do Instagram, plataforma no qual ele soma aproximadamente 110 mil seguidores. O empreendimento tem filiais em Cabo Frio e Macaé, também no Rio de Janeiro. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário. A sua inscrição é muito importante para o nosso canal. Aconteceu, virou manchete.